falando aí, em relação à introdução, desenvolvimento e também na conclusão, tá? Ela é estilo Enem. Então essa redação que começa aí, que eu vou postar para vocês aí no grupo agora, ela começa com um contexto histórico. No período imperial brasileiro, a sociedade impunha que as mulheres deveriam se casar e ter filhos muito cedo. Então é o que nós viemos falando aí em todas as aulas, que é a questão de começar com uma frase, um contexto histórico, um apelo à autoridade, e aí logo depois ela já faz a questão de puxar esse tema para a atualidade. Ela coloca, embora tal prática tenha sido revogada nas últimas décadas, diariamente, aí ela coloca esse diariamente entre vírgulas, que é o que eu peço para você sempre, porque embora nenhuma gramática diga que isso é uma regra, os corretores eles se apegam a isso. Então, sempre quando a gente começar com uma expressão temporal, com uma expressão, um advérbio, então a gente coloca a vírgula depois, ou no caso dela aqui, como está no meio da frase, colocar entre vírgulas, tá? Então ela bota uma concessiva, que é, embora tal prática tenha sido revogada nas últimas décadas, diariamente milhares de adolescentes engravidam, inesperadamente no Brasil, situação a qual carrega consigo inúmeros preceitos e dificuldades sociais para as meninas que se veem obrigadas a trocar as brincadeiras pela responsabilidade da maternidade. Ou seja, então na verdade ela está dizendo aqui sobre gravidez na adolescência, né? Então ela traz um contexto histórico, uma frase muito pequena, muito curta, lá no início do período imperial brasileiro, e aí ela diz, embora. Então a gente sabe que quando começa com a frase com embora ou com uma concessiva, vai ter uma vírgula depois, né? Então ela diz, embora tal prática. Esse tal, anotem aí para vocês que é um elemento coesivo, ou seja, ele faz uma retomada ao que ela acabou de falar, que é essa frase inicial, tenha sido revogada nas últimas décadas, diariamente, milhares de adolescentes engravidam inesperadamente no Brasil. Situação a qual, esse a qual é a mesma coisa que o tal, ele também é um elemento coesivo que vai retomar, né? A qual carrega consigo inúmeros preconceitos e dificuldades sociais para as meninas que se veem obrigadas a trocar as brincadeiras pelas responsabilidades da maternidade. Então, embora aqui ela não coloque um ponto final, daquelas outras redações que a gente leu desse ano, que tem aquela frase finalzinha na introdução, aqui também tem, só que ela mantém essa frase. Ela coloca o argumento 1 e o argumento 2 dela, que é situação a qual carrega consigo inúmeros preceitos e dificuldades sociais para as meninas que se veem obrigadas a trocar as brincadeiras pela responsabilidade da maternidade. Então, ela está dizendo que elas engravidam inesperadamente no Brasil e essa situação carrega inúmeros preconceitos. Ou seja, então, quem fica grávido na adolescência, para ela, sofre preconceito. E também tem dificuldades sociais, e por isso esse é. E aí, lá nesse que também é cumpre uma função de retomada, ela coloca que se veem obrigadas a trocar as brincadeiras pela responsabilidade da maternidade. Na primeira frase, então, do desenvolvimento, ela traz um apelo à autoridade, que é o Emily Durkheim, também uma frase curta com afirmação, tá? Ela coloca, de acordo com Emily Durkheim, o fato social é algo que exerce forças coercitivas sobre o indivíduo. Ponto. Então, muito legal a maneira como ela começou aqui, porque ela traz o Emily Durkheim, traz o fato social, e aí ela fala ela nem se coloca, na verdade, ela só traz o pensamento do Emily Durkheim aqui e pontua. E aí, para dar sequência nessa frase, ela coloca analogamente ao pensamento do sociólogo, vírgula. Então é muito importante essa parte aqui, marquem para vocês aí, porque é o que eu falei para vocês. Sempre quando a gente trazer um pensamento, quando a gente trazer uma obra, quando nós trouxermos um contexto histórico, a gente sempre tem que colocar isso para a banca, né? Analogamente ao pensamento do sociólogo, analogamente ao contexto histórico citado, analogamente à obra, não distante da ficção, e assim sucessivamente. Então, a gente tem que, a título de ilustração, lembra que nós falamos muito? Então, toda vez que a gente fizer isso, que nós trouxermos algo externo para o texto, que é a autoridade, que é o contexto histórico, é uma obra literária, uma obra de arte, a gente tem que explicar para a banca que não é em função daquilo que nós vamos fazer aquilo outro.
no sentido da continuação. Então ela bota o pensamento do Emile Durkheim. De acordo com Emile Durkheim, vírgula, o fato social é algo que exerce forças coercitivas sobre o indivíduo. Ponto. Analogamente ao pensamento do sociólogo, grande parte dos jovens que geram sua prole precocemente sofre com a desaprovação da sociedade, vírgula, que a deixa sem apoio. Ponto e vírgula. Ou seja, por que ela coloca esse ponto e vírgula? Porque aí é uma opção de quem está escrevendo o texto. Ele pode vir com ponto e vírgula, pode, não é uma coisa que vai prejudicar quem está escrevendo, e ela poderia também ter colocado um ponto. Porque depois desse ponto e vírgula que ela coloca, porque ela diz assim, ó, analogamente ao pensamento do sociólogo, grande parte dos jovens que geram sua prole precocemente sofre com a desaprovação da sociedade, vírgula, dela coloca uma adjetiva, que a deixa sem apoio, ponto e vírgula. Ou seja, ela faz a afirmação na justificativa primeira dela e ela ainda complementa, dizendo que a deixa sem apoio. E aí ela opta por um ponto e vírgula. E aí ela usa outro elemento coesivo, que vocês devem marcar ali também, que é com 2 S sempre, tá? Essa situação, entretanto, é extremamente prejudicial para quem está prestes a começar uma vida cheia de responsabilidades irrevogáveis, como a maternidade em uma faixa etária reduzida. Então, na verdade, ela faz exatamente o que a gente vinha trabalhando, que é um tópico frasal, uma justificativa primeira, uma justificativa segunda e ela vai concluir no final. Só que essa candidata aqui, quando ela opta por escrever, então, esse tema que é a gravidez na adolescência, ela escreve, mas coloca um ponto e vírgula, que é um sinal de pontuação com uma função um pouco, uma pausa, ele tem uma função de pausa um pouco maior que a vírgula e um pouco menor que o ponto. Então, quer dizer, ela não encerra essa sentença, ela continua, mas ela poderia ter colocado um ponto tranquilamente, tá? E aí ela coloca, lá no final, dessa forma, é imprescindível que essas cidadãs recebam um suporte psicológico adequado para que possam enfrentar os desafios impostos a ela de maneira mais eficaz, além de conscientizar-se acerca dos riscos de uma gravidez precoce. Então tá bem o que a gente conversou aqui, o modelo desse parágrafo, que é o tópico frasal, a justificativa primeira, a justificativa segunda, que ela opta pelo ponto e vírgula, e a conclusão. Então, a grande função de um parágrafo é sempre essa, né? É colocar o tópico, a ideia principal lá no início, justificar a primeira, justificar a segunda e trazer uma conclusão de tudo isso que tu mesmo escreveu, que ela coloca ali, dessa forma, vírgula. Então, sempre usar um operador argumentativo. E aí ela diz que essas cidadãs elas precisam receber um apoio psicológico porque elas estão tendo uma gravidez precoce e, enfim, correm riscos, tá? Lá na segunda, ela coloca o título, né? Então ela diz assim, ó, preceito machadiano, ou seja, dá uma ideia de que ela vai falar do Machado de Assis. Aí ela diz assim, ó, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, aí quando a gente trazer o título da obra, é legal como ela fez aqui, trazer esse título da obra entre aspas, e é exatamente o que ela faz. Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, vírgula, do escritor brasileiro Machado de Assis, vírgula, que é o apostinho aquele que nós conversamos, que tem que ter esse aposto, então, para te explicar, na verdade, embora todo mundo tenha plena noção de que a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas é do Machado de Assis, mas é legal a gente sempre fazer, então, escritor brasileiro realista, escritor realista brasileiro, escritor brasileiro, e explicar de quem é, vírgula, tá? Então ela diz, ó, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, do escritor brasileiro Machado de Assis, vírgula, o personagem principal rejeita uma possível noiva por conta dos problemas motores que ela apresentava, que é o caso lá da menina que o Brás ele vai conhecer, que era coxa, né, que tinha uma perna mais curta que a outra. Então, inclusive ele faz uma ironia tremenda no livro, que ele fica repetindo, por que bonita esse coxa, porque coxa se é bonita. Então ela traz, de novo, ela opta por um tópico frasal, que é a primeira frase, com a afirmação, baseada numa autoridade, que aqui é o Machado de Assis, só que aqui ela traz um contexto de uma obra literária.
Então ela apresenta esse episódio dessa obra literária de forma muito sucinta, que é a mesma coisa que ela fez no parágrafo anterior, apresentando a teoria do Emile Durkheim. Então ela diz, ó, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, do escritor brasileiro Machado de Assis, vírgula, o personagem principal rejeita uma possível noiva por conta dos problemas motores que ela apresentava. Destarte, como na obra supracitada, mulheres que passam pela gravidez na adolescência têm muita dificuldade de serem aceitas, por exemplo, no mercado de trabalho, por conta de sua condição física, que, de certa forma, as limita em determinadas atividades. Tendo em vista tal rejeição, a condição financeira dessas cidadãs é prejudicada, já que, em grande parte dos casos, em função do preconceito social, soma-se ao não pagamento de pensão por parte de seus companheiros que não assumem como deveriam as responsabilidades paternas, corroborando, por conseguinte, a condição precária das jovens progenitoras. Então, ela traz um outro problema, que é essa questão social toda da não aceitação de jovens adolescentes que acabam engravidando precocemente, porque na verdade a grande parte da sociedade pensa que não deve contratar, enfim. O que a gente poderia ter mudado nessa redação? Eu acho que ela está muito afirmativa, nesse parágrafo aqui principalmente, porque ela está afirmando coisas sem trazer dados. Então ela está dizendo, ó, mulheres que passam pela gravidez na adolescência têm muita dificuldade de serem aceitas. Tá, beleza, pode até ser. É um tipo de argumento consensual. Mas de onde ela tirou isso? Porque ela diz, ó, por exemplo, no mercado de trabalho, por conta de sua condição física que as limita em determinadas atividades. Tendo em vista tal rejeição, a condição financeira dessas cidadãs é prejudicada. E aí ela já traz outro assunto, tá vendo? Então, esse parágrafo aqui ele não ficou legal, porque ela coloca o Brás Cubas lá no início, que ela vai trazer uma questão de problemas motores, que não é o caso de jovens que engravidam precocemente. Aí ela traz, legal, ele destarte, como na obra supracitada, mulheres que passam pela gravidez na adolescência têm muita dificuldade de serem aceitas, por exemplo, no mercado de trabalho, por conta de sua condição física. E aí já tem uma contradição de temas que ela está trabalhando no mesmo parágrafo, e isso é prejudicial. Porque primeiro ela já fala em problemas motores, o que não é o caso aqui do tema, que é a gravidez na adolescência, tá? Ela já traz o personagem, não explica quem é, ela coloca de forma sucinta, lá bem colocadinho, mas ela não explica quem é. Depois, ela já traz esse outro problema, que não é elas não têm dificuldade de ser aceitas em questão da condição física. Já é outro assunto que ela traz. Mas, pro final do parágrafo, ela não conclui esse parágrafo. Porque ela já traz outra informação, que é a condição financeira, e lá no final ela já coloca a pensão alimentícia. Então esse parágrafo aqui ele não tá legal. Se fosse no Enem, ele seria descontado na competência 3, principalmente, tá? Na competência 3 e na competência 2. Por quê? Talvez na competência 4, que fala lá sobre nenhuma paragrafração, assim, que é a questão... Mas aí é outra coisa já, tá? Então aqui a gente teria um desconto bem grande se fosse uma redação do Enem na competência 2 e na competência 3, porque o parágrafo ele começa legal, o outro parágrafo do desenvolvimento tá legal. Esse parágrafo aqui, o terceiro, não tá legal, porque ela traz muitas afirmações assim dogmáticas, sem trazer de quem ela tirou isso, e ela traz muito assunto para dentro do parágrafo, que é o primeiro assunto que ela traz. Então, problemas motores, que não é o caso aqui, já não é uma citação que fecha com o tema. Segundo, ela traz aí o destarte, que é como uma continuação do que ela estava citando, que é da obra. Ela diz assim, ó, destarte, vírgula, como na obra citada, e até aqui tá certo, mulheres que passam pela gravidez na adolescência têm muita dificuldade de serem aceitas. Então, quer dizer, parece que ela está associando essa gravidez a problemas motores, o que são coisas totalmente diferentes, tá? Então não tem nada a ver aqui. E aí depois ela já traz a questão da condição física, que também não tem nada a ver com o contexto aqui. E lá no final ela já traz a pensão alimentícia. Então, por que eu trouxe essa redação para vocês? Porque a gente tem que tomar o mesmo cuidado. Às vezes a gente coloca, como um tema é um tema que está
é falado a todo momento na opinião pública, como esse da gravidez na adolescência, a gente tem que cuidar para conseguir resumir e manter uma coerência sequencial nas propostas que a gente quer fazer para o parágrafo, por exemplo, nesse aqui. Esse parágrafo aqui, ele perderia muito ponto na competência 2 e na competência 3, porque ele tem muito assunto dentro de um parágrafo só. Quer dizer, se vocês lerem de novo, vocês vão perceber isso, tá? No material que eu vou disponibilizar aí. Vocês vão perceber que ela não dá uma sequência no parágrafo das ideias que ela está colocando, e ela também traz muito tópico, muita ideia central para o mesmo parágrafo, tá? Na conclusão dela, ela bota: dado o exposto, algumas medidas são necessárias para que mitiguemos os problemas trazidos pela gravidez precoce. E aí a conclusãozinha treinada, né? Que é aquela frasezinha inicial ali, que tu faz aquela afirmação e sempre assim: dessa forma é necessário medidas para resolver tal impasse. Portanto, vírgula, é necessário debatermos o assunto para minimizarmos tal mazela. Aquelas frasezinhas assim de clichêzão, assim, a primeira frase, tá? Daí ela começa com a intervenção social dela. O que eu acho que está faltando aqui, por exemplo, ela bota, ó, dado exposto, algumas medidas são necessárias para que mitiguemos os problemas trazidos pela gravidez precoce. O Ministério da Saúde, junto à mídia, deve... Então, tu tá vendo? Ela já coloca a primeira frase e ela já começa logo na intervenção. O legal seria colocar um operador que dá uma ideia de sequencialidade aqui. Ela tá dizendo assim, ó: dado exposto, algumas medidas são necessárias para que mitiguemos os problemas trazidos pela gravidez precoce. Ponto. Para tanto, ou ponto, assim, ou ponto, dessa forma, o Ministério da Saúde, junto à mídia, deve lançar campanhas midiáticas, vírgula, na televisão e em redes sociais, que abordem os riscos da gestação na adolescência e condenem o preconceito para com as jovens mães, vírgula, além de disponibilizar no SUS psicólogos que as acompanhem, a fim de melhorar as condições da mãe e do feto. Beleza. Só que aqui ela pecou, no sentido de que ela diz assim, ó: o Ministério da Saúde, tá, junto à mídia, deve lançar campanhas midiáticas na televisão e em redes sociais. Então ela já disse quem, e ela disse também o quê? Que abordem os riscos da gestação na adolescência e condenem o preconceito para com as jovens mães. Como a gente vai fazer isso? Através de telenovelas, através de programas, de seriados, de campanhas do governo, sabe? Então faltou ela especificar essa segunda parte aqui. E no final ela diz: além de disponibilizar no SUS, ela bota no SUS entre vírgulas, psicólogos que as acompanhem a fim de melhorar as condições da mãe e do feto. Acompanhe então depois da gravidez, porque o psicólogo não tem como acompanhar o feto ainda. Então aqui ela pecou de novo. Então disponibilizem profissionais da saúde para acompanhar a mãe na gestação e pós-gestação. Então aqui essa questão do psicólogo não ficou legal, tá? E aí ela diz: ademais, o governo federal deve, por meio de uma rígida fiscalização, garantir que os pais de crianças geradas precocemente cumpram com suas obrigações legais, visando a melhor condição financeira das mães. E aqui ela está falando diretamente da questão da pensão alimentícia, que já existe, né? Embora não é cumprida em alguns casos, ela já existe. Então, quando tem uma lei que ela já existe, então ela não deve dizer assim: o governo federal deve, por meio de uma rígida fiscalização. Como assim? Entendeu? Através de uma parceria entre o judiciário e o Ministério o Ministério da Justiça, secretarias de justiça estaduais. Então ela não especificou isso aqui já existe. Então o que ela poderia fazer é a questão de implementar. Uma coisa legal, que seria bem legal de falar aqui no final, seria essa questão da parceria entre o Ministério da Justiça e as secretarias de justiça com a questão da conciliação. Porque daí, na verdade, então é implementar o que já existe, tá? Aí ela colocou... Então, só para vocês verem como... Depois que a gente escreve,
Esse texto é de uma aluna, então a gente escreve ele, a gente vai lendo e vai percebendo essas coisas assim. E lá no final ela coloca a frasezinha de bolo, que é: assim, daremos um grande passo na direção de um país mais justo, que rejeite atitudes como a de Brás Cubas e zele pela igualdade social. Então, claro, ela tinha que fazer isso porque ela coloca o texto, que é em relação ao Machado, que é preconceito machadiano. Então ela já não explica isso, porque quando ela explica que é no terceiro parágrafo, que esse preconceito, ela vai dizer que é problemas motores que a personagem apresentava, que não é o caso aqui do tema, que é gravidez na adolescência, tá? Então esse é o primeiro problema. Acho que o maior problema dela aqui é no terceiro parágrafo, que tem muita coisa, tá tudo junto, misturado ali, muito assunto, tem 3, 4 assuntos, e ela usa um consensual, que é permitido, que é o senso comum, aquele quando faz uma afirmação senso comum, mas ela continua usando o senso comum até o final. Então isso não pode. Quando tu usa o consensual, o próximo que vai vir, tu vai ter que justificar o que tu tá falando, tá? E lá, na intervenção social dela, então a gente viu que faltou um operador argumentativo depois dessa frase inicial do início ali do parágrafo de conclusão. Então falta um operador. Para tanto, assim, dessa forma, o governo deve, daí sim tu começa a intervir. E também faltou especificar, tanto na primeira intervenção, especificar e detalhar ele um pouco mais, quanto na segunda ela errou o profissional ali. Tá bom, gente? Beleza? Deem uma olhada no material aí, assistam o vídeo, qualquer coisa vão me perguntando aí no grupo.